Boa noite a todos, então. Vamos começar agora. Para quem está chegando aí pela primeira vez e não conhece esse método aí de terapia em grupo, de liberação aí dessas encrencas que tanto afetam a nossa vida, eu já trago uma pergunta aí para vocês e uma explicação. O universo, ele sempre olha para nós e nos diz: o que que você quer que eu te dou? Aí a gente fala: eu quero X, Y, Z, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Aí o universo ele olha para nós e diz o seguinte: mas para que você consiga o seu X, Y, Z, é necessário você liberar isso e isso do seu código genético, do seu campo energético familiar, porque senão você não consegue alcançar os teus sonhos, alcançar os teus objetivos, chegar aonde você quer. E o que que acontece? A gente aproveita a cada 52 dias da contagem de tempo maia para realizar essas liberações. Como que funciona essa contagem sagrada de tempo maia? A cada 52 dias, fecha-se um portal energético e abre-se um novo portal energético de cura. São 5 castelos de 52 dias cada, somando 260 dias. Esses 260 dias é equivalente a 9 meses, que é o período de uma gestação humana. Então, a cada 9 meses, nasce algo dentro de nós, ou fora. Mas o que nasce fora é repetição, é manifestação daquilo que a gente criou e daquilo que a gente gestou dentro de nós. Seja sombra ou luz, seja bom ou ruim. Depende do nosso plantar, o que nós vamos colher daqui 9 meses. E esse castelo em específico que está fechando hoje é o castelo amarelo. Esse castelo amarelo, ele remete o quê? Transcender o ego. Aí vocês vão me perguntar, mas o que que representa transcender o ego? Transcender, pessoal, significa soltar, liberar, desapegar. Mas para que eu possa soltar algo na minha vida, para que eu possa liberar, é necessário entender e compreender. Não tem como a gente soltar nada na nossa vida se a gente não entender e não compreender. E é importante a gente entender e compreender algumas coisas. Sempre que eu faço essas mentorias, vira e mexe eu lembro. Não foca no tema da mentoria para você fazer a mentoria. Foca no processo todo da contagem de tempo. E o que que é o processo todo da contagem de tempo? Os primeiros 52 dias, você vai iniciar alguma coisa. Os segundos 52 dias, você vai colocar no papel aquilo que você quer. É o planejamento. O terceiro, você vai colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. O quarto, que é esse castelo, você vai soltar aquilo que não te pertence, porque nós carregamos um monte de coisinhas na nossa sacola que não são nossas. E isso impede a gente de chegar no nosso objetivo. E o quinto castelo é o momento do celebrar, da festa, do nascimento de algo importante na nossa vida. Só que ao longo desses 52 dias, eu venho trabalhando temas que são as feridas da nossa alma. E esse em específico nós vamos trabalhar justamente o quê? Carência afetiva, dependência emocional e medo do abandono. Se nós não temos isso em nós, se nós não vivemos esse tipo de situação, às vezes o nosso pai, a nossa mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, sei lá quantos ó lá atrás que vivenciou isso e trava a nossa vida aqui. Às vezes o financeiro não anda, o relacionamento, você não consegue um relacionamento saudável, ou às vezes você nem consegue um relacionamento. O dinheiro sempre escasso, um sentimento de miséria, de pobreza, de escassez, falta. Às vezes a saúde está um caos. Em resumo, a vida acaba virando um caos. E nem sempre o caos da nossa vida remete a mim, mas remete àquilo que eu trouxe antes de eu ter nascido. E não tem como ser diferente, porque nós viemos de um código genético ancestral. O sangue que circula nas nossas veias circulou um dia e circula na veia dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, e isso é passado pelo nosso código genético, pelo campo energético familiar. E é necessário a gente liberar essas feridas da nossa alma. Então, a cada 52 dias eu trabalho um tema, e esse tema específico dessa mentoria, desse castelo, é justamente isso, amor sem correntes.
É a gente se permitir amar sem a necessidade de se sentir preso, sem a necessidade de acorrentar o outro, sem a necessidade de acorrentar coisas, acorrentar situações na nossa vida. É possível, sim, amar com liberdade. E agora eu quero explicar para vocês a diferença entre carência afetiva, dependência emocional e medo do abandono. A carência afetiva, propriamente dita, o que que representa? É a falta de validação. Quando uma pessoa não é validada, não ouve, você não, ela sempre ouve, às vezes, na infância, você não é importante, você não é amado, você não tem valor. Aí ela sente, eu nunca sou o suficiente, eu preciso competir para ser visto, vista, o amor é escasso, tenho que disputar, se eu errar, vou ser rejeitado, rejeitada. Eu só mereço atenção quando faço algo perfeito. O outro é sempre melhor do que eu. Eu preciso me anular para ter paz na minha família. Minha voz não importa. E tantas outras crenças que a gente carrega e tantas outras repetições que a gente carrega aí dentro de nós. E isso daí acaba acarretando reflexos na nossa vida social, no nosso dia a dia. E esses reflexos, como que nós podemos ver esses reflexos? Jovens e adultos que evitam responsabilidades. E a gente tem percebido muito isso no dia a dia. E qual a raiz? Carência afetiva. Falta de iniciativa e medo de tomar decisões. Carência afetiva. Pulga para prazeres imediatos. Jogos, games, redes sociais, consumismo, compulsão, em vez de construir a vida real. Por carência afetiva, a gente acaba se enveredando nesse submundo sombrio. E a mente acredita que não está recebendo amor, que não recebeu amor, que não recebe amor, não recebe reconhecimento, não recebe validação, não se sente suficiente. Isso cria um vazio, uma sensação de falta gigantesca, que parece que nada preenche. Então, para se proteger, a gente acaba criando máscaras para a gente poder suportar a dor de ter que conviver em meio à sociedade ou dentro do nosso ambiente familiar. E algumas máscaras que eu trago aqui para vocês que a gente acaba vestindo, uma delas é soberba, arrogância. Finge autossuficiência e superioridade para não se mostrar frágil. E algumas crenças que remetem à soberba. Se eu mostrar minha vulnerabilidade, serei rejeitado. Então, eu prefiro carregar aquele ar de superioridade. Preciso ser superior para não ser humilhado. Ninguém é confiável, só eu dou conta. Amar é perigoso, me torna fraco ou fraca. Olha quanta coisa que às vezes a gente carrega a nível inconsciente. E se a gente não enxerga isso em nós, mas a gente enxerga isso em alguém, e incomoda muito, irrita muito a gente, significa que nós temos isso no nosso código genético ancestral ou no nosso campo energético familiar. Mais uma máscara, o agradador. Faz tudo para ser aceito, sempre dizendo sim, se anulando e buscando aprovação o tempo todo. Aí vem algumas crenças. Se eu disser não, não vou ser amado. Meu valor está em servir o outro. É errado priorizar a mim mesmo. Eu só existo se eu agradar. Agora, mais uma máscara. O vítima. O vítima está relacionado com vive em dramas, reclamações e culpas, esperando que alguém cuide ou venha salvá-lo. Algumas crenças aqui. Eu não tenho força para mudar minha vida. Alguém precisa cuidar de mim. Sempre sou injustiçado. Não tenho poder. Só me resta sofrer. Olha o vitimismo e o drama. Agora temos também a máscara do controlador, que tenta controlar tudo e a todos para não sentir segurança, insegurança ou medo do abandono. Aí algumas crenças do controlador. Se eu não controlar, vou perder. Não posso confiar em ninguém. Se eu soltar, vou ser abandonado, abandonada.
Só estou seguro se tudo sair do meu jeito. E aí vem o perfeccionista agora, mais uma máscara. Busca ser impecável em tudo para merecer amor, reconhecimento, mas nunca se sente suficiente. Acaba virando workaholic, né? E o perfeccionista, só serei amado ou amada se for perfeito ou perfeita. Errar é fracassar. Eu nunca sou suficiente. Preciso provar meu valor o tempo todo. Olha quanta ferida da alma, pessoal. Agora, o indiferente, mais uma máscara. Se fecha emocionalmente, aparenta não se importar com nada para não se decepcionar ou não decepcionar os outros. Sentir é perigoso, acaba se tornando frio como uma pedra. Se eu amar, vou sofrer. Melhor não me envolver, assim não me machuco. Eu não mereço carinho. Se faz de difícil, se faz de rígido, se faz de forte. Mais uma máscara, o sedutor. Usa o charme, a beleza ou o poder sexual para chamar atenção e se sentir valorizado. E aí vem, meu valor está só no meu corpo, na aparência. Às vezes está muito focado na beleza, na estética. Só sou amado para se seduzir, seduzir alguém. Preciso me mostrar para ser notado ou notada. Sem chamar atenção, não existo. E isso acaba gerando vícios, vícios profundos da nossa alma, essas máscaras que para a gente soltar esses vícios é terrível. Agora o Salvador. Vive para cuidar dos outros e resolver a vida de todo mundo, acreditando que assim será amado ou amada. Se eu não salvar, não tenho valor. Eu não importo, só os outros importam. Só serei amado ou amada se cuidar de todos. Eu sou responsável pela felicidade dos outros. E aí a gente volta lá para a arrogância e a prepotência. Agora, o competitivo. Sempre tentando provar que é melhor que os outros para esconder a insegurança interna. Se eu não for melhor, não tenho valor. Preciso vencer para ser visto. O amor é uma disputa. Comparação define quem eu sou. E agora o rebelde. O rebelde, ele faz tudo ao contrário do que esperam, como se dissesse: eu não preciso de vocês, mas ainda está reagindo na carência afetiva. Ninguém me entende, então tenho que lutar contra todos. Eu só existo se me opuser. Não pertenço a lugar nenhum. A vida é uma guerra. Olha que guerra dentro de nós, pessoal. Que guerra gigantesca. E quais são os reflexos que a gente enxerga na sociedade atual com relação a essas máscaras que nós ou a gente enxerga muitos ao nosso redor vestindo? Jovens e adultos que evitam responsabilidades. Também remete ao excesso de games, o excesso de jogos, e também volta naquele problema lá, de não querer compromisso com nada, né? E o que representa tudo isso? Essas máscaras, pessoal. Todas essas máscaras são estratégias de sobrevivência. Elas dão uma sensação temporária de proteção, mas mantém nós, ou quem as veste, longe da essência e da verdadeira sabedoria, da verdadeira soberania que habita dentro de nós. Então é muito profundo quando a gente aborda questões de carência afetiva. Por acaso alguém se identificou com alguma dessas sombras ou conhece alguém que percebe vestindo alguma dessas sombras para disfarçar a carência afetiva? Sim, né? Eu me Pois é. identifiquei. Aham, é profundo. E às vezes a gente faz sem nem perceber. A Fer disse aqui, ó, sim, muito. É bem isso mesmo, pessoal. Eu Então acho é, que você viu meu campo e montou essa mentoria aí, né? Não, não vem não, essa é minha. Essa é Essa é tua. exclusiva. Então tá bom.
É muito profundo, gente. Mas vamos caminhando. Agora já mergulhamos aí na carência afetiva, agora vamos para a dependência emocional. A dependência emocional, pessoal, é a ausência de liberdade. E o que significa isso? Dependência emocional acontece quando a pessoa não consegue sentir-se completo, completa, seguro, segura ou feliz por si mesmo. O tempo todo, a alma grita por aprovação ou presença constante, cerceando a sua liberdade de existir. Não é apenas desejar alguém, é abrir mão da nossa própria autonomia, da nossa própria identidade para manter uma relação. E como isso se manifesta na nossa vida? Entrega total de poder e decisões para outra pessoa. Ah, escolhe aí. Ah, decide aí para mim. Ah, você sabe comprar melhor que eu. Você sabe fazer melhor que eu. Ah, faz aí para mim. Quantas vezes a gente não faz isso? Deixando a nossa liberdade na mão do outro. E às vezes a gente faz inconsciente, viu? Porque estamos na zona de conforto. Medo intenso de ficar sozinho, sozinha ou de perder alguém. Aceita relações tóxicas ou abusivas para não se sentir abandonado, abandonada, rejeitado ou rejeitada. Prioriza constantemente os desejos e necessidades do outro em detrimento dos teus próprios. O impacto na liberdade pessoal. De que forma que isso vai afetar? A ausência de liberdade interior. A pessoa deixa de agir, sentir e decidir conforme sua essência. E acabamos perdendo o quê, pessoal? A soberania. Nossas escolhas não refletem valores, desejos, mas o medo de perder o outro. Bloqueando o nosso livre-arbítrio, nosso poder de decisões. Acabamos, acabamos, essas decisões elas acabam vindo de forma automática, reativa, baseada no medo e não na consciência. Afastando nós da nossa própria essência. É como se o outro existe, mas eu não existo. E a gente desconecta da nossa força interior. E de que forma que isso vai afetar aí na sociedade hoje, que a gente percebe que afeta na sociedade hoje? Relacionamentos abusivos, dificuldade em construir um relacionamento saudável, sempre se conecta com relações tóxicas, pessoas abusivas e instáveis. Falta de autonomia, terceiriza suas decisões e espera ser salvo por alguém. Adiamento da vida adulta. A gente percebe muito isso nos dia a dia, pessoal. Quantos jovens hoje estão demorando mais para construir a sua vida, demorando mais para casar, demorando mais para ter filhos? Até aí é entendível, é compreensível, porque eu quero uma carreira, eu quero me estabilizar, eu quero ter uma profissão. O problema é quando não consegue se estabilizar, não consegue ter uma profissão, não consegue se relacionar de forma saudável, não consegue ter um relacionamento e fica o tempo todo, às vezes por 30, 40, 50 anos, às vezes dentro da casa dos pais. Ou às vezes até uma dependência de um parceiro propriamente dito e nunca consegue se realizar, seja financeiramente, ter sua independência financeira, seja profissionalmente, ter uma profissão, seja realizar um sonho. E tudo isso é dependência afetiva, dependência emocional. Olha o quão profundo é isso. Agora vamos para o medo do abandono. Medo do abandono, o que representa? A ausência de livre-arbítrio. Quando alguém vive abandonado, no real, na vida adulta, às vezes na infância foi abandonado pelo pai ou pela mãe, ou o pai foi embora de casa, ou a mãe foi embora de casa, ou a perda de alguém querido, seja a perda de um irmão, seja a perda de um ente querido, uma avó, uma avó, sei lá, N situações propriamente dito, que remete esse sentimento de abandono, essa falta da presença física, essa ausência emocional, nasce uma insegurança profunda. E essa dor ela é tão forte que a pessoa desenvolve um medo constante de ser deixado de novo. E para não sentir essa dor, ela pode usar diversas máscaras
como abordamos anteriormente. E o problema é que essas máscaras limitam o nosso livre-arbítrio, pessoal, a nossa capacidade de escolher conscientemente nossas ações, sentimentos, sem sermos dominados por padrões ancestrais automáticos ou condicionamento externo. E por dentro, a pessoa quer amar, ela quer se conectar, ela quer se entregar, ela quer escolher livremente, mas ela não consegue, porque o medo do abandono, ele grita na alma. E por fora, muitas máscaras. Reage automaticamente dizendo: eu não posso arriscar. Eu preciso controlar para não ser abandonado, abandonada. A liberdade de decidir por si é cerceada por causa do medo do abandono. E afastando pessoas, afastando a si mesmo da convivência com a tua própria essência, dessa convivência com o Criador. Perdendo assim a autenticidade e a capacidade de agir com confiança e segurança. Impacta diretamente no nosso amadurecimento, na nossa capacidade de assumir responsabilidades pela nossa própria vida. E de que forma que isso vai trazer reflexos aí na vida adulta, propriamente dito, né? Na sociedade. Jovens que têm medo de arriscar e se comprometer, se entrega a projetos ou relacionamentos. Não se entrega a nada, não se entrega a um relacionamento, não se entrega a um projeto, não entrega nada. Ele tem medo de tudo. E a vida fica marcada e paralisada. Querem, mas não conseguem. Sonham, desejam, mas não conseguem realizar. Relações totalmente instáveis por medo de perder ou de se machucar. Olha a profundidade. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a live que eu fiz explicando um pouco mais sobre esse tema antes de eu dar a mentoria, onde lá eu abordo uma situação que eu passei na minha infância com relação a esse medo do abandono, e só foi cair a ficha quando eu comecei a montar todo esse material para dar essa mentoria para vocês. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu perdi o irmão do meio. E isso me marcou muito, porque eu lembrava de cenas assim com uma riqueza de detalhes muito grande, a roupa que ele estava vestindo, a forma como tudo aconteceu, a informação de quando veio a notícia da morte dele, e aquilo me traumatizou tanto que o primeiro ano de escola eu não consegui ir para a escola. Eu chorava sem parar, deixava quase minha mãe louca. E aí minha mãe falou assim, então a menina não vai estudar esse ano, vamos deixar para o próximo ano. Aí no próximo ano eu consegui estudar e foi de boa, tranquilo. Chegou um determinado momento na minha vida, a Celina que me acompanha aí, que é minha terapeuta oficial aí, que a gente troca terapia sempre, ela sabe o quanto ela me ajudou nessa caminhada aí de curar essa ferida da minha alma. Chegou um determinado momento que meus pais foram envelhecendo, assim como acontece com todos, né? E meu irmão mais velho, que morava perto de nós aqui, ele foi transferido e ele teve que se mudar. E aquilo eu sentia um medo tão grande de ficar sozinha e ter que cuidar dos meus pais, de não dar conta, que era um negócio medonho. Eu não conseguia superar o fato dele seguir a vida dele, mudar para outra cidade, continuar, por quê? Porque ele tinha sido transferido e eu precisava resolver aquilo internamente dentro de mim. E era uma dor tão grande da minha alma que eu chorava de soluçar. Quantas vezes o meu esposo não chegou para mim e falou: calma, eu tô aqui para te ajudar, você não tá sozinha, mas aquilo não me bastava, aquilo parece que cortava a minha alma. E a gente fez várias vezes, várias terapias a gente trocou e tal, para me entender e compreender isso. E quando aconteceu o processo do ter ficado sozinha com os meus pais e meu esposo e tal, e aí eu acompanhei todo o processo dos meus pais, tanto da minha mãe até o falecimento dela, do meu pai até o falecimento dele, e eu consegui passar por todas essas etapas, e graças às terapias, e graças ao Criador e à ajuda da minha amiga e de todos que me ajudaram nessa trajetória, eu consegui vencer, superei, e eu só tenho que agradecer com relação a isso. E montando esse material que caiu a ficha, eu falei, gente, aquele choro de soluçar, aquilo que eu sentia, nada mais era o que o medo do abandono, porque o meu inconsciente entendeu a partida do meu irmão do meio, entendeu a morte como abandono. E quantas pessoas não passaram já por esse tipo de situação?
ou às vezes até a perda de, sei lá, a perda financeira e tantas outras situações, e às vezes a mente da gente entende isso como abandono. Olha o quão profundo é esse tema, pessoal. Mas vamos que vamos. Alguém se identificou com algo até aqui? Quer comentar alguma coisinha? Eu me identifico. Oi, Fer, não tô te ouvindo. Veja, agora acho que veja aí como que tá seu microfone. Tá dando para ouvir? Ah, então pode falar. Agora parece que eu tô te ouvindo. Resolver? Eu acho que eu tô de fone. Parece que sim, pode Não. falar. Eu falo que eu me identifiquei principalmente com essa fase que eu estou vivendo de mudança de estado. Eu sinto muita solidão aqui. E Sim, aí eu me identifiquei assim com essa questão, porque assim não é fácil lidar assim, não, com a distância, né? Enfim. justamente. E a gente sente esse abandono. E é algo que não É, preenche. Às vezes o marido tá do lado, o pai, mãe, filho tá do lado, mas não preenche. Aquilo é uma ferida que dói na é. alma, que você começa a chorar, você fala, não sei por que que eu tô chorando, Uhum. não Eu sei por que também que eu fiz. tô assim. É verdade. Mas então é muito profundo. É bem isso mesmo. Eu tinha muito a sensação de abandono, bem você sabe, né, Vera? Tá me ouvindo? Sim, sim, tô ouvindo sim. Então, toda a questão da morte da minha mãe, quando eu tinha 12 anos, e a sensação de abandono é muito, muito profunda. É, Racionalmente você sabe, a pessoa não te abandonou, sim, ela não desejava não, fazer isso, justamente, mas o seu inconsciente entende de outra maneira. E foram justamente. muitas e muitas terapias. Eu precisei me desvincular. A Fernanda estava falando em mudar de estado. Eu tive que me desvincular daqui e morar em Cuiabá, ficar 1.600 quilômetros longe de casa para poder cortar alguns vínculos e conseguir crescer e lidar com todo esse Situação. processo. Pois é. É muito dolorido, gente. A gente não tem noção do quanto isso machuca e fere a nossa alma. Pois é. Mas vamos que vamos então. Programas ancestrais de submissão, violência, traição, omissão e desvalorização do feminino. São padrões de comportamento, crenças e emoções herdados da nossa linhagem familiar ancestral. E muitas vezes eles estão no nosso inconsciente. Não precisamos ter vivido diretamente essa situação, mas o corpo, a mente, o campo energético carrega essas memórias que influenciam a nossa vida. E ela pode vir de experiências dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, dos nossos antepassados, mesmo que não tenhamos vivido esse tipo de situação diretamente. Esses padrões ficam gravados no nosso corpo, que a gente chama isso de coraças emocionais, no nosso campo energético, influenciando como reagimos, sentimos e tomamos decisões. E como isso se manifesta no nosso dia a dia? Padrões de submissão, dificuldade de se posicionar diante do outro, diante da outra pessoa, diante de autoridades, sempre cedendo para agradar ou evitar conflitos, sempre se reprimindo. Violência, atrai, atrair ou tolerar situações abusivas, físicas e emocionais. Quantos relacionamentos, às vezes, quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento propriamente dito de homem e mulher, ou parceiro, parceira, seja lá em situações nesse sentido, mas às vezes de chefe, de superiores, de amigos. Então, isso se estende muito. E a gente acaba se submetendo a esse tipo de situação abusiva e a gente não consegue tomar atitude. Traições. Medo intenso de ser enganado ou enganada, traído ou traída, e aí gera uma desconfiança tremenda o tempo todo. E a gente não consegue se libertar desse ciclo. Omissão. Não expressar sentimentos ou opiniões, se calar diante de injustiças. Desvalorização do feminino. Sentir-se inferior, sem merecimento ou incapaz de reconhecer sua própria força e valor. Quando eu falo desvalorização do feminino, eu quero que vocês abram um pouco mais a mente e entenda que não é porque eu sou mulher que eu sinto a desvalorização do feminino. O homem, ele não vai sentir isso. Não. Ambos sentem isso.
Porque dentro de nós existem essas duas forças, o sagrado feminino e o sagrado masculino. E quando uma dessas duas forças elas estão em desarmonia, a gente sente isso, sente-se inferior, não se sente digno e merecedor, se sente incapaz de reconhecer o nosso valor, a nossa força. E de que forma que isso vai afetar na sociedade? De que forma que isso afeta os reflexos na sociedade hoje em dia? Jovens e adultos que repetem ciclos familiares de submissão, omissão, violência ou dependência. Às vezes tem vontade de ter um negócio próprio, de empreender e não consegue. Por quê? Está no padrão de submissão, está no padrão de subserviência. Mulheres e homens que não conseguem reconhecer seu próprio valor. Bloqueios para assumir responsabilidade e maturidade, pois inconscientemente seguem roteiros herdados. Às vezes tinha um sonho de ter uma profissão, mas acaba repetindo a profissão do pai, da mãe, do vô, da avó, e não consegue se libertar desse ciclo. E limitando totalmente a liberdade. E o que remete isso? Uma falta de produtividade, imaturidade, dificuldade de assumir responsabilidades e criar famílias saudáveis. E é fruto de uma base energética e emocional marcada por carência afetiva, máscaras de sobrevivência, dependência emocional, medo do abandono, programas ancestrais que repetem padrões de submissão e violência. E a raiz de tudo isso, pessoal, desconexão da nossa essência, da conexão com o divino que habita dentro de nós. E a gente acaba deixando o nosso poder pessoal na mão do outro, na mão de outras pessoas. E a nossa criança interior que não foi acolhida, o adulto que continua buscando fora o que faltou dentro. De que forma que a gente busca fora? Das piores formas. Enquanto não houver uma cura dessa base, veremos uma sociedade de indivíduos com medo de crescer, de assumir a própria vida e de se comprometer verdadeiramente. E, como eu disse para vocês, isso tem um reflexo. E que gatilho que vai liberar em nós? Gatilho da sobrevivência e da compulsão. Como o instinto de sobrevivência ativa a compulsão, essa compulsão ela pode vir em várias áreas da nossa vida para garantir o quê? Segurança e evitar a dor. Nesse estado, o nosso sistema nervoso libera hormônios de estresse, cortisol e adrenalina para acionar a sensação de urgência, de que eu preciso de algo. E a galera que já tem costume de ver isso, que tá, como se diz, já estudou profundamente como o ser humano reage diante da ferida da sobrevivência e da compulsão, claro que vai jogar de todas as formas de marketing possível e impossível para estimular o consumismo, para estimular cada vez mais a compulsão na humanidade. E é nesse momento que surge a compulsão afetiva, busca desesperada por atenção, validação e presença do outro, como se só assim fosse possível sobreviver. Compulsão sexual, tentativa de aliviar a tensão interna e preencher o vazio por meio do prazer imediato. Compulsão financeira, ganhar ou acumular dinheiro, bens em excesso, uma forma de garantir proteção contra possíveis ameaças ou perdas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que poupar, por quê? Porque eu tenho medo de faltar. E acaba virando um ciclo vicioso. Ou seja, quando o instinto de sobrevivência está hiperativado, a mente acredita que ter mais, segurar mais, buscar mais é a única saída. E o que nós estamos vendo hoje? Ai, a correria. Ai, eu não tenho tempo para nada. Totalmente aprisionados. Porque em busca do quê? De segurança. Achando que essa segurança está fora. Mas no fundo, essa segurança ela está dentro de nós. É necessário a gente desenvolver autoconfiança, equilíbrio emocional, para que a gente possa reconectar a nossa essência, o divino que habita dentro de nós. E nós carregamos todas essas histórias, esses registros emocionais de crenças e padrões ancestrais. E isso acontece tanto pelo nosso DNA quanto pelo nosso campo energético familiar. Perdas financeiras, carregamos o nosso código genético. Às vezes a gente sente
Quantas vezes a nossa ancestralidade não passou fome, dívidas, falência, exploração? Isso gera no nosso inconsciente a crença de que dinheiro não é seguro, ou que sempre vai faltar. Repressão sexual. Muitas gerações viveram a sexualidade como pecado ou vergonha. E isso gera bloqueios na energia vital e criativa, que afeta relacionamentos e até mesmo o fluxo da prosperidade na nossa vida. Aqui mais uma: dogmas religiosos. Crenças rígidas de culpa, pecado e obediência absoluta que foram passadas de gerações para gerações. Isso cria medo de errar, de se expressar e até de buscar a liberdade. O resultado, muitas vezes, vivemos situações que não começaram em nós, mas que sentimos como se fossem nós. A boa notícia é que quando tomamos consciência de tudo isso, pessoal, podemos interromper esse ciclo e honrar a história que veio antes para escolher um novo caminho. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Quebrar esses padrões. Agora aqui tem mais algumas coisinhas. Sexo compulsivo, sexualidade reprimida e castração do feminino como bloqueio do fluxo da nossa energia. Sexo compulsivo. Energia sexual como válvula de escape para aliviar ansiedade, solidão ou vazio interior. Não há uma conexão verdadeira com o outro quando nós acabamos vivendo esse tipo de experiência, mas sim o prazer imediato que drena a nossa energia vital, porque o corpo se desgasta e a mente nunca se satisfaz. Sexualidade reprimida. Negar a própria energia sexual, por medo, por vergonha, por culpa. E isso cria tensão interna, frustração e até sintomas físicos e emocionais, pois a energia natural da vida está sendo sufocada. Castração do feminino que habita em nós, seja você homem ou mulher. Temos essa energia dentro de nós. Ao longo da história, o feminino foi reprimido através de dogmas, de violências, de crenças, de desvalorização. A nossa intuição ela foi simplesmente jogada de lado, colocada na gaveta. O prazer, a sensibilidade também. Se desconectamos totalmente de nós. Às vezes a gente sente uma dor no pé e a gente acredita não ser nada. Quando vai ver, o negócio está terrível. Por que vocês acham que a quantidade de câncer aumentou tanto desse jeito? Porque estamos desconectados de nós. Quando você sente uma dorzinha, quando você se permite desenvolver a sensibilidade, você se permite se conectar com o teu corpo. E quando você se permite se conectar com o teu corpo, qualquer coisa que você percebe em desarmonia no teu corpo, você vai buscar ajuda, você vai meditar, você vai entender, você vai compreender. Você vai, sei lá, buscar um médico, tomar um chá, fazer uma terapia, sei lá, você vai se virar. Mas como a gente perdeu essa sensibilidade, a gente está tão desconectado de nós, quando a gente vai atrás de um médico, de uma ajuda, é porque o negócio já está feio, já não tem conserto. Isso representa o quê? O quanto nós nos distanciamos de nós mesmos, dessa energia, da intuição, da sensibilidade, do prazer em viver, da alegria. Por quê? Por causa dessa castração, dessa desconexão com a nossa essência criadora e amorosa. O que une, então, 3 pontos: bloqueio no fluxo vital, bloqueio na energia sexual e bloqueio na energia da criação. E essa energia, ela é distorcida, gerando o quê, pessoal? Quando a gente bloqueia a nossa energia sexual, a nossa energia da criação, o nosso fluxo vital, vai gerar o quê? Compulsão. Todos os tipos possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis. Vícios de todos os tipos possíveis e impossíveis. Significa o quê? Que a nossa energia sexual, que é a mesma coisa que a energia da criação, o fluxo vital, está bloqueada, está represada, sufocada, castrada. E perde a vitalidade, a criatividade e o poder de manifestação. O que vocês acham que as pessoas o tempo todo vivem cansadas? Não tem ânimo para nada, não tem vontade para nada, não tem prazer para nada. Porque está tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Não tem ânimo para viver, não sente alegria de viver. E aí vem o quê? Muito padrões de sabotagem.
crenças de medo, memórias emocionais gravadas no inconsciente, registros que acabam nos conduzindo a repetir as mesmas situações. Que um vai repetindo para outro, que vai repetindo o outro, que vai repetindo e repetindo. E a vida da gente acaba se tornando um verdadeiro repeteco. E exemplos de padrões de sabotagem. Sempre atrair relacionamentos abusivos ou que não dão certo. Começa a se relacionar com um, não quer nada sério. Com o outro, não dá certo. Com o outro, e vira e mexe, é só essa repetição. Ter boas ideias, projetos, mas não conclui. Sonha, fala, nossa, tem cada ideia fantástica, cada projeto fantástico, mas na hora de colocar na prática, não tem energia, não consegue concretizar nada. Ganha dinheiro e logo perde. O dinheiro entra por uma mão e sai pela outra. Às vezes nem entra. Já fica tudo lá nas dívidas. Já fica tudo lá na compulsão. Na roupa, no sapato, na comida, sei lá, N situações, nos games, nos jogos. Ficando aquele ciclo de escassez e dívida sem cessar. Boicotar a oportunidade, às vezes a gente acaba boicotando oportunidades que o universo nos envia por medo da rejeição e do fracasso. O problema é que no nível consciente, a pessoa até quer mudar, mas ela não tem forças para mudar. Porque no inconsciente dela, ela acredita que não merece. E se ela for feliz, vão abandonar ela. E que dinheiro traz sofrimento. E ela se sente incapaz. Olha o quão profundo é isso, pessoal. E identificar esses padrões significa o quê? Saber que a gente tem tudo isso dentro de nós, pessoal, é observar onde a sua vida vive sempre travada. É no financeiro? É a carteira sempre vazia? É o profissional que você não sente prazer por aquilo que você faz? É no relacionamento, que sempre você atrai relacionamentos tóxicos ou o tempo todo está sozinho, sozinha? Nada flui? Ou é na saúde, na organização mental? Quais situações você repete, mesmo querendo resultados diferentes? Quais pensamentos automáticos surgem quando uma oportunidade aparece? Ah, não vou dar conta. Ah, não vou conseguir. Me convidaram para trabalhar não sei onde ou para abrir um negócio. Ah, não, ixi, olha, meu avô, meu bisavô, meu pai, todo mundo que abriu um negócio faliu, fechou, não deu certo. Ah, isso não vai dar certo, não vou nem começar. Olha o pensamento negativo. Só quando a pessoa toma consciência que existem esses padrões dentro de si, que você pode fazer diferente, que você pode quebrar esse ciclo de sabotagem, que a magia acontece. Mediante a tudo isso, vamos fazer uma prática agora. Já está na hora, né? De descarregar tudo isso daí, né? Vamos lá então, pessoal. Agora, eu quero que nós vamos fazer uma prática liberando gatilhos de sobrevivência e compulsão. Cura de lealdade familiar inconsciente ligada à pobreza, repressão, culpa. Libertação do sofrimento dos antepassados. Para que isso vai servir? Intenção do nosso campo, da nossa energia vital criativa que foi reprimida, negada ou distorcida nas gerações anteriores. Curar as memórias ancestrais ligadas à escassez, culpa, repressão sexual e medo da liberdade. E restaurar o fluxo natural do amor, do prazer, da prosperidade em harmonia com a energia da vida. Eu quero que vocês agora todos fiquem em pé, onde vocês estão. Nós vamos fazer uma prática de respiração. Por enquanto eu vou ficar sentadinha aqui para explicar para vocês, mas eu quero que vocês fiquem em pé, até para aquele sono ir embora. Nada de dormir, não. Dormir é autossabotagem. Eu não queria soltar essas encrencas. E agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão juntar as duas mãos unidas no peito. Isso representa o quê? Cessar essa guerra entre o masculino e o feminino que habita em nós, para que a gente traga a paz para o nosso interior. E nós vamos ativar 3 moléculas permanentes de cura dentro de nós. Uma ali na base da coluna, na região do cóccix, a outra bem aqui na região do diafragma, na boca do estômago, e a outra aqui, ó, atrás da nuca,
que ela pega maxilares, ouvidos, nariz, tudo atrás da nuca, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abaixar a cabeça, vai puxar o ar, inclina a cabeça lá atrás, leva os olhos para a raiz do nariz, o vesguinho, olhando lá para a raiz do nariz é aqui, ó, no terceiro olho, na testa, língua no céu da boca. Segura esse ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abaixa a cabeça agora e vai soltando esse ar. E eu quero que você empurre seus ombros para baixo e puxe o umbigo para cima, contraindo o assoalho pélvico, como se estivesse segurando o xixi e como se a barriga colasse nas costas. Retém sem ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa tudo. Agora inspira, inclina a cabeça lá atrás. Língua no céu da boca, olha para a raiz do nariz, retém o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira, abaixa a cabeça, queixo no peito, relaxa esses ombros, puxa esse umbigo para cima, contrai o assoalho pélvico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa tudo, relaxa o corpo. Inspira subindo. Vai lá. Conta até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descendo, relaxando os ombros, puxando o umbigo para cima. Contrai o assoalho pélvico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Inspira subindo. Inclina a cabeça. Olha para a raiz do nariz. Língua no céu da boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descer. Queixo no peito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa tudo. Inspira subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descendo e contraindo. Relaxa os ombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descer e contrair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Inspira subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descendo e contraindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Inspira subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descendo e contrair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa primeiro. Agora inspira subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descendo. Não esquece de relaxar os ombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa o corpo. Inspira subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira descendo e contraindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Agora a última. Inspira subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira descendo, queixo no peito. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Agora sim. Solta os braços, solta os ombros. Tudo tranquilo aí? Alguém sentiu tontura ou tá de boa? Tá tranquilo? Pode sentar. Tranquilo. Pode sentar agora que a gente vai continuar. Eu tive uma crise de tosse, Vera. Parecia que eu estava engasgada. Eita, tá liberando aí. Vamos lá então. Sentou, fecha os olhos. Traga a sua atenção aí para o seu coração. Relaxa bem os ombros. Relaxa bem os braços. Procure estar confortável em onde você está. Vai lá. Bem solto, bem relaxado, de olhos fechados.
Eu vou pronunciar algumas palavras e vocês repetem mentalmente. Eu me abro para honrar e libertar as histórias do meu sistema familiar, que me afastaram do prazer, da abundância e da liberdade de ser quem eu sou. Imagine um círculo grande de luz dourada ao seu redor. Imagine que essa luz dourada vai preenchendo todo o teu campo áurico, banhando todo esse local aí onde você está. E no centro desse círculo, imagine o arcano 11, a força. Lembra da imagem que eu pedi para vocês colocarem hoje na capa do celular de vocês? Aquela mulher abrindo a boca do leão. Representa o poder de dominar os instintos mais primitivos que habita dentro de nós, de transformar medo em confiança, compulsão em consciência. Sinta a energia desse arcano, uma mulher serena abrindo a boca do leão. Ela não força, ela o acolhe. O leão simboliza os nossos impulsos mais primitivos, o instinto de sobrevivência e o desejo de controlar. E vai inspirando e expirando profundamente. A mulher representa a alma, a consciência e a compaixão. E repita mentalmente: com amor e presença, eu acolho as forças instintivas que existem em mim e as coloco a serviço da vida. Visualize uma linha dourada se abrindo atrás de você, formando uma trilha de luz que conecta você aos seus pais, avós, bisavós e todas as gerações anteriores. E neste instante, com respeito e reverência, repita mentalmente: queridos ancestrais, eu vejo suas dores, suas perdas, seus medos e suas repressões. Eu vejo a fome, a vergonha, o silêncio e a culpa que vocês carregam. E com amor, eu escolho libertar o que não me pertence. Puxa o ar e vai soltando esse ar suavemente, liberando tudo isso que não te pertence mais. E permita que venham imagens, sensações e emoções. Apenas observe sem julgar. Visualize os homens de sua linhagem, pais, avós, bisavós, que carregavam sacos pesados nas costas, cheios de dívidas, falências, guerras e obrigações. E repita mentalmente, sentindo a presença deles. Queridos homens do meu sistema familiar, eu vejo o peso que vocês carregaram. Eu honro o esforço de sobrevivência de proteger a família. Mas agora eu liberto da minha alma a crença de que é preciso sofrer para ter dinheiro. Eu escolho prosperar com amor, paz e leveza. Inspire profundamente. Exale suavemente, imaginando que esse saco se dissolve em luz dourada e a energia do dinheiro voltando a fluir como um rio límpido que corre até você. Inspire profundamente. Exale suavemente. E agora eu quero que você traga todas as mulheres da sua ancestralidade, mulheres da sua linhagem, mães, avós, bisavós. Muitas delas com o corpo encolhido, o olhar voltado para baixo e a voz silenciada. E com a mão direita no teu coração,
Neste instante, repita mentalmente. Queridas mulheres do meu sistema, eu vejo suas dores e suas culpas. Vejo o quanto vocês precisaram negar o prazer para serem aceitas. Vejo o quanto se calaram para não serem julgadas. Eu as honro com amor. Eu escolho libertar da minha alma o medo de sentir, de desejar e de ser livre. Inspire profundamente. Exale suavemente, visualizando uma luz rosada saindo do teu útero. E agora eu quero que você coloque a mão esquerda lá no umbigo, na região do teu plexo solar. Imagine essa luz dourada se expandindo por todo o teu corpo, envolvendo todas essas mulheres com ternura e perdão. A força do masculino que habita no teu plexo solar, na região do teu estômago, alinhada, e a amorosidade, a doçura do feminino que habita no teu coração, em harmonia. Traga agora o foco para o teu corpo, inspire profundamente, sinta a energia subindo pelo seu chakra básico, lá na base da coluna, e chegando até o teu coração. Inspire profundamente. Imagine essa energia como uma serpente de luz dourada e vermelha, despertando a vida que habita dentro de você. E vai exalando suavemente. E repita mentalmente. Eu reconheço o poder da minha energia vital. Eu a utilizo com consciência, amor e presença. A minha força criadora está a serviço da minha alma. Criador de tudo que é comandado. Que toda crença de escassez, vergonha, culpa, repressão sexual, neste instante seja agora liberada, curada e transformada na mais alta frequência de amor e abundância. Eu sei qual é a sensação e me permito sentir prazer sem a necessidade de sentir culpa. Prosperar com liberdade e amor. Me sentir seguro, segura para receber, criar e manifestar. Eu honro meus ancestrais e me permito ativar o meu poder de escolha para viver de forma plena. Grato, grata, está feito, está feito, está feito. Mostra-me. Inspire profundamente. Exale suavemente e imagine que o leão e a mulher sorriem para você. E o leão deita tranquilo aos teus pés. A compulsão neste instante se transforma em consciência, a dor em poder, a repressão em crença. E repita mentalmente. Eu sou o elo que une o passado e o futuro com amor. A vida flui livremente através de mim. Inspire profundamente. Exale suavemente. E repita mentalmente. Eu escolho viver o amor com liberdade. O amor sem corrente. Inspire profundamente. Exale suavemente. E agora vai abrindo os olhos, devagarinho. Abrindo e fechando os dedos dos pés, os dedos das mãos. Abrindo os teus olhos. E venha retornando. Tudo tranquilo aí? Tudo na paz? Sim, bem tranquilo, bem sossegado. Perfeito. Todo mundo tranquilinho, se por acaso alguém passou mal, alguma coisa assim, só me falar aqui. Agora, se tiver tudo tranquilo, a gente vai prosseguindo. Oi, Vera. Olha, Oi? Sou eu, Manuel, aqui. Muita ânsia de vômito. Me deu aqui um mal-estar muito forte. Uhul, tá liberando. Tá liberando com certeza esse código Pois é, genético né? aí. Oi? Eu perdi uma parte, porque tá dando um temporal aqui em Niterói, Sim. e
apagou o computador, né? Até que eu liguei Uhum, o celular, eu perdi uma parte sim. da Não, mas meditação. tranquilo. Aí depois, a hora que você tiver um tempinho, você assiste essa parte de novo e se quiser fazer a prática de novo, pode fazer, tá? Tá bom, Tranquilinho. tá Mais bom. alguém quer comentar Vera, alguma coisa? Oi. eu senti vontade de chorar, eu chorei. Uh! É isso aí, bota pra fora, Cláudia. Deixa liberar. Eu também, chorei bastante também. É isso aí, gente. Alinhar, liberar essa compulsão aí. Não há necessidade disso. A nossa vida pode ser leve. E a gente tem poder de escolha e livre-arbítrio. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que o meu liberou durante a semana, né? E agora eu fiquei mais calma, mais tranquila. Tem alguém com o fone ligado aí, tá fazendo barulhinho. Uhum. Bom, Márcia, é isso mesmo. Minha cabeça está doendo muito, a Júlia diz. É isso aí, tá liberando. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, se a cabeça estiver doendo muito, Júlia, pega o dedo indicador ou leva lá atrás da nuca no buraquinho aqui, ó, aperta, puxa o ar profundamente, continua pressionando, solta o ar suavemente, vai fazendo isso várias e várias vezes, se por alguém, acaso alguém estiver passando mal aí, tá? É só fazer isso daí, porque fecha os corpos e esse mal-estar passa. Até o Emanuel também, que estava com o estômago embrulhando, pode fazer também, tá? E se mais alguém tiver, faz isso. Aperta o buraquinho ali, da nuca ali, puxa o ar, segura, imagina a camada de cebola fechando bem fechadinha, os corpos, né? E vai soltando o ar suavemente, tá? E vai passando já. Eu Então, senti, liberação ancestral. Oi? eu senti muita dor nos pés. É, né? Correntes que remetem a dogmas religiosos, viu? Uhum. Deixa liberar. Todos nós carregamos em nosso DNA e no nosso campo energético familiar memórias das experiências ancestrais, dores, traumas, conquistas. E muitas vezes, sem perceber, repetimos padrões de sofrimentos que não começaram em nós. Honrar a história significa reconhecer que nossos antepassados fizeram o melhor que tinha, agradecer os aprendizados deles e dar lugar à história deles, sem a necessidade de julgar nem criticar. Apenas reconhecimento. Reconhecer é extremamente importante, porque quando nós reconhecemos e damos um lugar para os nossos ancestrais no nosso coração, automaticamente a gente libera essa carência ancestral, essa dependência emocional e esse medo do abandono, esse medo de ser esquecido. Não repetir significa entender que eles vieram e não precisam ser o nosso destino, que nós podemos ser o senhor do nosso destino, que nós podemos escolher, que nós temos livre-arbítrio. Escolher novos caminhos baseados em consciência e liberdade. Romper ciclos de dor, pobreza, submissão, violência, repressão. E transformar tudo isso em sabedoria. Honrar é respeitar e agradecer. Repetir é permanecer preso, presa. Libertar-se é seguir em frente, levando apenas a força da ancestralidade e não o peso dela, porque o nosso caminhar pode ser leve. Transcender esses códigos ancestrais, situações de guerra, fome, repressão e perdas, experiências que não ficaram apenas na memória histórica, mas registradas no nosso DNA e no nosso inconsciente familiar. Esses códigos de sobrevivência que podem se manifestar hoje como violência, dificuldade em lidar com conflitos sem agressividade, medo, sensação constante de insegurança, medo sem motivo. Do nada a gente sente uns medos que você fala, nossa, de onde está vindo isso? Abandono, medo excessivo de ficar só ou de se sentir rejeitado. Escassez, crença de que nunca há suficiente, nunca há dinheiro suficiente, nunca há amor suficiente, nunca há oportunidade suficiente. E é extremamente necessário nós transcendermos tudo isso. Reconhecer que esses códigos existem, mas que não pertencem à nossa verdadeira essência.
Honrar a história, sim, de quem veio antes, mas sem carregar fardos. Reprogramar a mente e o coração para criar novos registros de paz, confiança, pertencimento e abundância. Transcender não é negar a dor herdada, mas é escolher. Eu posso transformar tudo isso em sabedoria, abrindo espaço para uma nova experiência. E nós podemos escolher. E cada ser humano nasce dentro de um contexto familiar e cultural ancestral. Isso traz aprendizados, mas também limites e dores. E a vida nos oferece a chance de não repetir essas memórias e sim criar algo novo, diferente, porque nós podemos sim. Soberania, nos conectar com essa soberania dentro de nós. E o que significa essa soberania, pessoal? É muito mais leve a gente liberar aquelas máscaras lá de trás, que uma das máscaras é a soberba, e nos abrir para essa energia da soberania, que é assumir o comando da nossa própria vida, sem viver apenas para agradar ou para repetir padrões. Ativar essa consciência dentro de nós, que é enxergar com clareza o que aprisiona e agir com responsabilidade para transformar a nossa vida. E automaticamente, o que isso acontece quando a gente libera tudo isso? A gente se reconecta ao divino novamente, a gente reconhece que não estamos sozinhos e que existe uma força maior que nos guia, que nos inspira, que nos sustenta de volta para a fonte, de onde nós viemos. E podemos escrever sim uma nova história, honrar o passado, mas não ser escravo dele, escolher nutrir a alma, não apenas o que a mente teme perder. Viver conectado ao sagrado dentro de si, permitindo que a vida flua com propósito, amor e abundância. E esse sagrado feminino e o sagrado masculino em harmonia é o que nós buscamos, porque quando a gente realiza e se empenha para desenvolver, desempenhar com propósito essa conexão, essa harmonia entre o sagrado masculino e o sagrado feminino, o que representa isso? Quando a gente começa a trabalhar com a energia dos arcanos, a gente começa a desenvolver essa soberania, esse autodomínio sobre os nossos instintos, sobre as sombras mais profundas, mais densas da nossa alma. E esse arcano 11, que é o que eu estou solicitando para vocês trabalharem durante esses 7 dias de meditação, que eu vou passar a meditação guiada para vocês fazerem a partir de amanhã, e para deixar lá na capinha do celular de vocês, como eu mostrei hoje, para ativar essa energia desse arcano 11. E o que ele representa? Essa mulher, esse feminino, esse humano, porque antes de existir masculino e feminino, existe um humano. E esse humano, é extremamente importante esse humano aprender a desenvolver autodomínio com delicadeza, com relação a esses instintos mais inferiores, essas sombras mais densas do nosso ser. Desenvolver essa capacidade de governar os instintos sem reprimi-los e nem deixar ser dominado por eles. E esse leão, ele representa a nossa força instintiva, os desejos, as paixões, os impulsos, a raiva, a sexualidade, o medo. E essa mulher, que representa o humano dentro de nós, simboliza a consciência, a suavidade e a sabedoria interior. Oiê, tem alguém com o microfone ligado? Quem está com o microfone ligado, desliga, por favor. Aí. Isso. Deixa eu ver aqui onde eu parei. A mulher simboliza a consciência, a suavidade e a sabedoria interior. O gesto dela não é de violência, mas de calma e serenidade, quando ela abre a boca do leão. Mostrando que o verdadeiro poder não é na força bruta, mas no equilíbrio interno que habita dentro de nós. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas fora, externamente. Externamente a gente não resolve nada. É sempre internamente. E esse é o ensinamento desse arcano. Não negar os nossos instintos, pois eles fazem parte da nossa natureza humana. Não ser escravo deles quando descontrolados, porque quando a gente se permite ser escravo desses instintos, vai levar nós o quê? A compulsão, o vício e destruição.
E é extremamente importante integrar com sabedoria e usar essa energia como força vital criativa, guiada pela consciência e pelo coração, mostrando que a verdadeira força está no autodomínio, na capacidade de olhar com amorosidade para os impulsos mais primitivos dentro de nós, não importa qual for, e transformá-los em energia de vida, sem medo e sem repressão. E agora, vamos fazer um passeio aí por alguns arcanos também que vão ajudar a nos trazer essa força de trabalhar com o arcano 11. E eu separei alguns arcanos aqui, que é a energia da sacerdotisa, da imperatriz e do arcano 16, que é a torre, para ancorar essa energia, para que a gente possa realmente desenvolver essa força, essa coragem, para olhar para esses instintos mais densos, sombrios, pesados dentro de nós, com amorosidade, sem a necessidade de julgar. E aqui nós temos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, vários participantes podem compartilhar. Eu não vou conseguir aqui. Eu queria colocar a imagem da... Deixa eu ver aqui a imagem da sacerdotisa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Estão conseguindo ver a imagem da sacerdotisa aqui? Peraí. Eu coloquei a da... Peraí, deixa eu tirar ela daqui. Eu quero colocar a da sacerdotisa. Eu coloquei a da imperatriz. Vamos ver aqui. Eu abri ela lá. Volta aqui. Só um pouquinho, pessoal. Fecha aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Vocês estão vendo agora a imagem da imperatriz, da sacerdotisa aqui? Sim. Sim, né? Então, beleza. A energia desse arcano, a sacerdotisa, ela trabalha com a sabedoria oculta que habita dentro de nós. Representa a intuição, mistérios e conhecimento interior. Toda a sabedoria, imaginável e inimaginável, possível e impossível, já está dentro de nós. Quando a gente ativa essa energia de cura, a gente só está relembrando do mestre que habita dentro de nós, de todo esse conhecimento que já existe dentro de nós. A gente só está recordando e nos conectando com a nossa intuição, com os mistérios e o conhecimento interior que habita dentro de nós. E esse arcano, ele vai nesses dias ajudar a ancorar essa energia da força do arcano 11, para que a gente possa aprender a ouvir a voz da alma e reconhecer o que está oculto na mente e no nosso inconsciente. Ele convida a confiar na sabedoria interna, mesmo quando não há resposta externa imediata. No contexto emocional, ele ajuda a perceber padrões de dependência ou carência que estão escondidos, mas influenciam decisões e relacionamentos. Olha a importância. Ele traz para a gente, e o arcano 11 vai olhar, entender, compreender, acolher e soltar. E é a coragem para enfrentar, para nos olhar diante do espelho. Agora aqui, eu quero trazer para vocês o arcano 3. Deixa eu achar o 3 aqui. Estão vendo o 3 aqui? A imperatriz. Sim. A imperatriz simboliza fertilidade, criatividade, abundância e cuidado. Representa o feminino saudável, conectado à vida, à sensualidade e à expressão emocional plena. A energia da imperatriz durante esses 7 dias, ela vai ensinar a nos permitirmos nos nutrir. Primeiro nutrir a nós mesmos, para depois nutrir o outro. Primeiro amar a nós mesmos, para depois amar o outro, sem se perder nesse caminhar. Valorizando
a autonomia e o prazer consciente. No contexto da carência e da dependência emocional, a imperatriz ela mostra, que também representa a mãe, como Jung nos ensinou, é a recuperar a energia vital e o poder de criação sem se submeter ao outro. Olha a profundidade dessa energia que vai ajudar aí nós nesses próximos 7 dias. Agora eu quero trazer aqui para vocês lembrarem que é esse que vai fazer todo o movimento aí de limpeza e de cura da nossa alma aí nesses próximos 7 dias, que é o 11, tá? É o que nós vamos usar aí na capinha do nosso celular aí pelos próximos 7 dias. E agora o último que vai ajudar a ancorar essa energia, que é a torre. É aquilo que a Clare falou lá no grupo. Meu Deus, a torre! E esse arcano, que é o desapego, também é conhecido como desapego, ele vai trabalhar o quê? Ele vai ajudar a ancorar qual energia? Simboliza a ruptura, a libertação e a transformação. Representa um momento em que estruturas antigas e repressoras do nosso código genético ancestral, tá? Caem, abrindo espaço para reconstrução e para liberdade, para ser quem nós somos, para realmente assumir o mestre que habita dentro de nós. Ativar aí o nosso poder de livre-arbítrio. No aspecto emocional e psicológico, indica a necessidade de romper padrões repetitivos, crenças limitantes e relações de dependência, que ajuda a finalizar esse ciclo. Embora possa parecer destruição, mas traz a renovação e a clareza, permitindo um novo começo com consciência e soberania. E para ajudar nós nesse trabalho, pessoal, desses próximos 7 dias aí, nós vamos trabalhar também com a energia. Eu quero que olhe com amorosidade, sem julgamento, porque nós vamos entender o que significa essa força que nós vamos trabalhar aí, toda essa energia que nós vamos trabalhar aí nesses próximos 7 dias. Apenas fazendo a meditação que eu vou passar para vocês, a meditação guiada, já está ativado todas essas energias, tá? Para o soltar. Lilith, Maria Madalena e Nana Babalon, que são arquétipos de força e de libertação. Esses 3 arquétipos representam o poder feminino, a força interior e a libertação de padrões opressores. Lilith, o que representa? O feminino selvagem dentro de nós, livre e autônomo. Simboliza recusa à submissão, especialmente aos padrões patriarcais ou relacionamentos que limitam a liberdade. Ela vem para nos ensinar a reivindicar a nossa própria voz, o prazer e a autonomia, mesmo que isso vá contra expectativas externas. O arquétipo de Maria Madalena, ele vem trazendo o quê? O feminino sagrado, intuitivo e curador, ligado à sabedoria espiritual, amor consciente e transformação interior. Ensina a equilibrar paixão e espiritualidade, mostrando que a força feminina também se expressa com amor, compaixão e conexão profunda. Agora, Nana Babalon. É um arquétipo de força revolucionária, poder criativo e liberdade radical. Simboliza o desapego do medo, da culpa e de padrões opressivos. Ensina a abraçar a própria energia vital e sexual, usando-a para a transformação pessoal e a manifestação de poder na vida. E a integração dessas 3 forças, desses 3 arquétipos, Lilith vai nos proporcionar força interior e autonomia. Maria Madalena, sabedoria espiritual e amor consciente. Nana Babalon, libertação radical do poder criativo. Porque sem poder criativo, pessoal, a gente não chega em lugar nenhum. Como que eu vou manifestar os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades? Como que eu vou alcançar aquilo que eu quero? Ah, eu quero finalizar o processo de compulsão, quero quitar minhas dívidas, quero realmente ter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, um relacionamento de qualidade. Ah, eu quero ter um trabalho que me proporciona alegria, prazer. Seja lá N situações que vocês vão se conectar aí esses dias, para realmente finalizar esse processo e se permitir receber
essa festa aí dos próximos 52 dias, se permitir receber aquilo que é de vocês de direito. E quando a gente ativa a energia desses arcanos, a gente mostra os caminhos para viver o feminino, esse sagrado feminino e esse sagrado masculino dentro de nós de forma plena, equilibrada, com liberdade, sabedoria e poder criativo, rompendo padrões de submissão e repressão. Não é porque, mas eu sou homem, não tem isso não. Tem sim, porque é aquilo que tem uma espiritualista que ela fala, que eu acho muito interessante, ela fala assim, 50% dos habitantes desse planeta são mulheres, e os outros 50% são filhos dessas mulheres. Então, existem essas duas forças dentro de nós e é necessário olhar com amorosidade. E equilibrar dentro de si essa energia. Porque cada pessoa pode desenvolver suas qualidades com plenitude. E usar cada uma no momento certo. Trazendo foco, responsabilidade e comprometimento consigo mesmo. Permitindo construir objetivos e manter hábitos saudáveis e evoluir. Com disciplina para realizar os teus sonhos, trazendo leveza e harmonia, pessoal, para todo o nosso ser, trazendo fluidez, alegria, aprendendo a lidar com as dificuldades sem se sobrecarregar ou se prender ao controle excessivo, com leveza. E a vida se torna menos rígida, menos estressante. Desenvolver também essa amorosidade, essa empatia conosco e com todos ao nosso redor, nos permitindo criar conexões saudáveis, lidar com conflitos, sem amorosidade, com doçura, com leveza e com firmeza, liberando esse autoritarismo e essa frieza, pessoal. E com firmeza, porque é extremamente importante a gente desenvolver essa firmeza, essa amorosidade para deixar, em muitos momentos, de ser permissivos ou sem disciplinas, sem disciplina propriamente dito, e acaba sabotando, que a gente não consegue, a gente entra nesse loop e a gente não consegue soltar isso. E essas três energias, elas vão, essas quatro forças, na verdade são 4 arcanos, e as 3 energias do sagrado feminino, elas vão fazer o quê? Nesses 7 dias? Uma disciplina que te guia, a leveza que permite navegar com suavidade, a amorosidade que conecta e fortalece os relacionamentos e a firmeza que mantém limites e segurança. Tudo isso é viver com autonomia, clareza e equilíbrio, sem abrir mão da sua força e nem da sua humanidade, do humano que habita em si. E agora nós vamos para mais uma prática, pessoal. Para a liberação aí de mais energias aí, mais couraças emocionais aí dentro de nós. Então agora eu quero que você feche os olhos, relaxa bem os teus ombros, traga a sua atenção aí para o seu coração, inspire profundamente, exale suavemente, abra o teu coração neste instante, imagina seu coração se abrindo, sentindo uma energia de cura, essas energias que eu mostrei para vocês, do arcano 2, a sacerdotisa, e traz o que está lá no íntimo do nosso ser para curar. E eu quero que você repita mentalmente. Eu abro meu campo à cura divina, à sabedoria dos arcanos e à verdadeira conexão com a minha alma. E tudo que precisar ser revelado vem à luz com amorosidade e consciência. Inspire profundamente. Exale suavemente. Imagine-se diante de um templo de luz prateada. No centro está a sacerdotisa serena, de olhos fechados, segurando um livro. Inspire profundamente. Exale suavemente.
E neste instante ela entrega esse livro para você. E neste livro se encontram os registros da sua alma. E você se permite neste instante ler com o coração e não com a mente. Então traga sua mão direita no teu coração e se permita ler com o coração neste instante. E deixe surgir imagens, sensações, lembranças ou emoções. Não as julgue. Não importa o que venha neste instante em sua mente. Apenas respire e diga mentalmente: aqui eu escolho, eu acolho o que foi escondido. Eu me permito acolher tudo o que foi escondido. Eu me permito compreender sem medo. Inspire profundamente, exale suavemente. Inspire profundamente, exale suavemente e vá acolhendo, sem medo. Agora, eu quero que você leve as duas mãos na região abaixo do umbigo. Inspire profundamente, exale suavemente e visualize uma espiral de luz rosa, dourada, girando nessa região. Sinta essa energia subindo até o coração. Inspire profundamente, exale suavemente. Deixe essa energia subir até o teu coração. Repita mentalmente: eu posso criar com amor. Eu posso sentir prazer e prosperar com leveza. Eu honro o corpo como templo da alma. Inspire profundamente. Exale suavemente. E agora traga a mão direita no coração e a esquerda ali no umbigo. Mão direita no coração, esquerda no umbigo. Inspire profundamente. Exale suavemente. Imagine uma leoa à sua frente. Ela representa seus instintos, seus desejos, suas dores mais reprimidas, mais primitivas. Com doçura, você se aproxima dela. Toque na cabeça dela neste instante. Olhe nos olhos dela. Inspire profundamente. Exale suavemente. E repita mentalmente: eu não preciso te dominar. Eu te acolho. Tu és a minha força, transformada em amor. Inspire profundamente. Exale suavemente. E perceba a energia subindo da base da sua coluna até o seu coração, expandindo sua presença. Sinta os seus pés firmes no chão. Agora eu quero que você concentre, ainda com as suas mãos à direita no coração, à esquerda no umbigo. Concentre toda a sua atenção nos teus pés. Sinta seus pés firmes no chão. E visualize uma torre antiga desmoronando.
feita de pedras pesadas, crenças antigas, memórias antigas de dor. Enquanto ela se desfaz, tudo isso vai sendo dissolvido. Veja um feixe de luz dourada descendo do alto e envolvendo você. Solte. Libere tudo isso. Libere tudo isso que já não serve mais. Inspire profundamente. Exale suavemente. E repita mentalmente. Tudo que não sustenta mais o meu crescimento se dissolve agora. Eu me reconstruo sobre a base da verdade e do amor. Inspire profundamente. Exale suavemente. Sinta a leveza. Sinta a sua alma respirando leve. Agora, eu quero que você junte as duas mãos unidas no peito. Uhum. As mãos unidas no peito. Repita mentalmente. Eu uno a sabedoria da sacerdotisa, a criação da imperatriz, a coragem da força e a libertação da torre. Eu me torno a ponte entre o céu e a terra, entre o instinto e o espírito, entre o passado e o renascimento. Inspire profundamente. Exale suavemente, sentindo o seu corpo pulsar como um grande coração. Permita que esse novo código energético se instale em cada célula, em cada molécula, em cada átomo de todo o teu ser. Todo o teu ser. Inspire profundamente. Exale suavemente. E agora vai sentindo o teu corpo, sentindo os braços, sentindo as pernas, sentindo os pés. E venha retornar. E aí, como foi? Era gato amarelo, não é? Tem alguém com o microfone ligado aí falando de gato. Como foi? Me conte. Alguém quer comentar? Vera, Oi, corpo aqui pegando fogo aqui. tá, né? Muito quente. Energia de Kundalini sendo ativada, isso é sabedoria pura dentro de si. É esse manancial de conhecimento aí dentro de nós, pessoal. Nossa, Vera, eu tive uma vontade de chorar e uma cólica tão forte, Sim, assim, parece que deu uma fisgada na região da barriga. Meu Deus. sim. Tá liberando aí. Vera, Eu senti meu maxilar Vera. meio duro, meio É, travado né? assim, e chorei de novo. Bom, tá liberando. Quem mais que tava me chamando? Eu, Amara, ô Pode falar, Vera, Marcos. queimaram duas lâmpadas aqui em casa, isso tem alguma coisa a ver? Com certeza. Geralmente, É. ó, acidente, quebra de copo, quebra de prato, lâmpada, coisa que derruba, tudo despinhocado, como se diz ao nosso redor, remete o quê? A energia de ancestral que estava presa está sendo liberada. Então, Ah, deixa legal. liberar. Aqui a Márcia, energia muito leve, Fabi, uma moleza no corpo, Cláudia, fique tranquila, estou com dor nessa região desde ontem. Cláudia, nas regiões abaixo da barriga também desconforto. Mais alguém quer comentar alguma coisa, Ana? Senti alguma dor no braço esquerdo? O braço esquerdo é masculino. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilinho aí?
Aperto no peito, a Maria. Perfeito. Bom, vamos continuando então, que agora falta pouquinho para terminar. Aprender a dar e receber sem perder energia. O que eu percebo? Nos atendimentos eu percebo muito isso, pessoal. Muitos de nós apenas sabemos dar e não nos permitimos receber. E é extremamente importante a gente equilibrar essa energia dentro de nós. Ao dar amor, atenção ou ajuda, ou ao receber algo de alguém, e acabamos nos sentindo drenados e esgotados, até nos sentindo culpados, porque ou estamos dando ou estamos recebendo, seja em excesso ou falta. Então, é extremamente importante equilibrar esses pratos da balança aí. Isso acontece quando não existe equilíbrio e consciência sobre os próprios limites e a energia que circula. E como isso funciona? Dar sem perder energia. Sim, é possível. Oferecer apoio, amor ou recurso de forma consciente e intencional. Não se trata de agradar a todo custo ou se sacrificar. É dar a partir de um lugar pleno e não de carência. Receber sem culpa ou resistência. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de receber presente, receber qualquer ajuda, pessoal. Porque a vida inteira criou uma resistência tão grande de que eu tenho que resolver tudo sozinho, sozinha, que eu tenho que fazer por mim, que é só eu e eu mesmo. Então é extremamente importante a gente aprender, permitir aceitar amor, ajuda ou presentes sem sentir que está devendo algo para alguém. É reconhecer que receber também faz parte do fluxo natural da vida. E quando a gente não se permite receber, a gente impede, bloqueia esse fluxo, a gente acaba se desgastando, tentando manter a própria imagem, a imagem do agradar. E é importante a gente desenvolver esse equilíbrio energético. Criar limites claros, saber quando dizer sim, saber quando dizer não. Estar consciente da própria energia antes de se envolver emocionalmente ou materialmente. Assim, o ato de dar ou receber, ele começa a se harmonizar dentro de nós e a gente não vai se sentir drenado, fortalecendo o relacionamento e a própria vitalidade nossa. Porque o dar e o receber de forma saudável é participar do fluxo da vida com presença, com consciência e autonomia, preservando sua energia e fortalecendo a sua essência. Quando a gente equilibra esse fluxo do dar e do receber, automaticamente o que a gente recebe do universo? Parcerias saudáveis, ombro a ombro, companheirismo e diplomacia. Parcerias, sejam essas profissionais, afetivas ou pessoais, funcionam bem quando existe equilíbrio entre colaboração, respeito e limite. O que é o ombro a ombro? Significa estar junto de forma igualitária, sem tentar dominar ou submeter o outro. Cada pessoa contribui com a sua força e a sua habilidade. Promove sensação de apoio mútuo, onde ambos se fortalecem. Isso é o ombro a ombro, em uma parceria, em um relacionamento. Companheirismo. Representa empatia, cuidado e presença. É celebrar conquistas, enfrentar desafios juntos, caminhar juntos, sem competição e sem inveja. O que a gente percebe de competição e de inveja dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, dentro de um casamento, dentro de uma sociedade, gente, é monstro, é gigantesco. E é necessário a gente olhar para essa sombra com amorosidade e doçura e acolher isso dentro de nós. Se o outro não enxerga isso, mas nós estamos enxergando, como diz o Ho Oponopono, aquilo que eu enxergo no outro eu tenho no meu código genético ou no meu campo energético familiar. Então, se eu estou enxergando, eu vou curar isso em mim. Porque o outro ainda está dormindo, o outro ainda está inconsciente. Mas se eu estou enxergando, eu posso mudar essa realidade. Eu posso escrever uma história diferente. E cessar essa briga, essa competição, esse conflito. Porque a coisa mais horrível que tem é você estar dentro de um relacionamento, dentro de uma sociedade, dentro de uma parceria, dentro de um namoro, de um casamento, e você sentir que o outro inveja você.
ou você sentir que o outro está competindo com você, ou você competindo com o outro, ou você invejando o outro. É mais comum do que vocês possam imaginar. E faz com que a parceria, quando a gente olha para isso, seja motivadora e prazerosa e não desgastante com essas energias. Diplomacia é a habilidade de lidar com conflitos e diferenças com respeito e equilíbrio. Permitir negociar, resolver desentendimentos e manter a harmonia sem abrir mão dos próprios limites. Evitar que problemas emocionais ou ego inflado prejudique o relacionamento, as relações. Porque afinal de contas, pessoal, eu estou com problemas financeiros. Problema financeiro, a raiz disso daí é o quê? É extremamente importante e necessário nós construirmos relacionamentos, aprendermos a nos relacionar. Sem construir relacionamentos, não tem dinheiro, não tem prosperidade, não tem abundância, pessoal. Olha o quão profundo é essa energia e o quanto a gente precisa olhar para isso com amorosidade e curar essas feridas na nossa alma. Parcerias saudáveis são construídas quando há igualdade, ombro a ombro, afeto, presença, companheirismo, resolução consciente de conflitos e diplomacia. Isso gera relações fortes e sustentáveis que contribuem para o crescimento de todos os envolvidos. O dinheiro por si só é apenas uma energia neutra que circula no mundo, mas quando compreendido corretamente, ela é uma forma de manifestação do Criador de abundância, da criatividade e da força vital na dimensão material. Não tenho dinheiro. Sua energia da criação, sua energia da sexualidade está presa. Estou cheio de dívida. Está presa essa energia. E é necessário olhar para ela, liberar. Porque dinheiro é energia que representa troca, valor e possibilidades. É o reflexo de talentos nossos, do nosso esforço e da nossa colaboração. Então, em que momento que você percebe que você está bloqueando a energia da criação? A energia vital, a energia da vida. E o teu bolso está vazio. E você não consegue ganhar dinheiro com aquilo que você ama fazer. Ou você não sente prazer naquilo que você está trabalhando. Por quê? Da onde está vindo essas correntes, essas prisões? É do linhagem do pai, é da linhagem da mãe? Da onde está vindo isso? Que não está deixando com que essa energia possa fluir na sua vida e expressar de forma criativa e você aplicar isso na matéria, usando com consciência, com amorosidade, permitindo criar, transformar, nutrir e sustentar. Quando encaramos o dinheiro como uma extensão da energia do Criador, deixamos de vê-lo como fonte de medo ou escassez. Ele deixa de ser motivo de ansiedade ou disputa e se torna ferramenta para manifestar propósitos, amor e abundância. Então, o dinheiro, pessoal, é uma energia extremamente abençoada. O dinheiro não é apenas papel ou número da conta. Ele é uma expressão concreta da força criativa divina que materializa para gerar possibilidade, sustento e evolução. A prosperidade verdadeira não começa apenas com o dinheiro, com bens materiais. Ela surge de dentro para fora, refletindo em um estado interno de nós mesmos. Amor próprio, equilíbrio emocional, clareza sobre os nossos próprios valores. Automaticamente, a energia do dinheiro se abre. O que é a energia criadora? É a energia da criação, é a energia vital. Com isso, vai gerar o quê? Amor próprio. Quando a pessoa se valoriza, se respeita, respeita seus limites, reconhece sua própria dignidade, ela naturalmente atrai oportunidades compatíveis com o seu valor. E tudo vai começar a fazer sentido na vida. O amor próprio permite tomar decisões conscientes, sem se sabotar ou aceitar menos do que merece pelo seu trabalho. E aí vai gerar o quê? Um estado de equilíbrio no corpo, na mente, nas emoções, criando clareza para agir com foco e sabedoria.
Pessoas em harmonia interna evitam agir por medo, por ansiedade ou compulsão. Mas quando nós não estamos com essa harmonia interna, vem a ansiedade, vem a depressão, vem a compulsão, vem todo o bloqueio dessa energia da prosperidade. E isso vai refletir no nosso externo. Tudo que sentimos e acreditamos internamente se manifesta na vida material. Quando há autoestima e equilíbrio, o dinheiro e as oportunidades, os relacionamentos fluem de forma natural. Mas quando não há esse equilíbrio, não tem relacionamento saudável, não tem dinheiro, não tem prazer, não tem nada, pessoal. Então essa prosperidade ela é manifestada de dentro para fora, da conexão consigo mesmo, da autovalorização e da paz interior. Naturalmente, essa prosperidade e essa abundância flui em todas as áreas da nossa vida. E é isso. Finalizamos aqui então. Agora eu quero que vocês me digam se ficou alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa. Antes de eu passar aí a tarefa de casa. Bom, gratidão aí. Muita moleza no corpo. Melhorou? Tem mais alguém passando mal aí ou tá tranquilo? Eric gostou, que bom, fico feliz. Espero que possa te ajudar aí na tua caminhada. Só tenho elogios, gostei muito também. É isso aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Tranquilo? Deu para clarear as ideias aí, expandir a mente, soltar essas malinhas aí que não nos pertencem? Se libertar aí das tecelãs do destino? Chega, Nesselina. Ai, ai. Excelente mentoria, sendo trabalhado na minha terapia. Perfeito, joia. Perfeito, gente. Bom, então agora eu vou baixar essa gravação, eu vou disponibilizar ela num link para vocês, para quem quiser assistir novamente, para quem não assistiu. Eu vou estar liberando também a meditação para vocês fazerem a partir de amanhã. É uma meditação conduzida, tá? Que vocês vão ouvir ela por 7 dias seguidos. Quando vocês estiverem fazendo a meditação, se vocês quiserem, eu recomendo que deixem uma velinha acesa, um copinho de água, como eu expliquei para vocês. Mas se não der para fazer isso, não tem problema nenhum, não vai afetar os benefícios da meditação, tá? Eu falo isso porque depois você aproveita a aguinha e você toma porque ajuda a liberar essas couraças emocionais. E a vela acesa, ela ativa essa consciência que está adormecida dentro de nós, tá? E se quiser colocar um incensinho também, joia. E também eu deixo à vontade. Se quiser, durante os 7 dias, tomar um banho de alecrim do pescoço para baixo ou de rosa branca. Quem não pode tomar banho de alecrim, pode tomar o banho de rosa branca. O que vocês vão fazer? Vai levar uma canequinha de água no fogo para ferver. Hora que começou a ferver, põe um pouquinho daquele alecrim ali dentro, põe uma tampinha, abafa, deixa ali uns 15 minutinhos, depois coa. Com a rosa branca vai fazer a mesma coisa. Ou você faz com um ou você faz com o outro. E depois, na hora que tiver morninho, coloca um tanto suficiente que dá para jogar no teu corpo, você vai jogar no teu corpo do pescoço para baixo. Todos os dias, não importa se você vai fazer antes da meditação, ou depois da meditação, ou à noite, ou de manhã, a hora que vocês quiserem. E se vocês quiserem, se não quiser, também tá tudo certo. Porque o alecrim, ele abre os registros acásticos para a gente soltar, para a gente liberar essas couraças emocionais. E a rosa branca, ela vai trabalhar todo um processo de conexão e harmonia com esse masculino e esse feminino dentro de nós. Mas vocês escolhem um ou outro, tá? Não é os dois. E também, eu vou tomar um, depois vou tomar outro. Não, pode intercalar. Eu vou querer hoje rosa branca, amanhã alecrim. Não tem problema. Mas se não quiser tomar, também tá tudo certo. Aquela carta que eu passei para vocês. Quem não conseguiu imprimir ela, escreva lá na mão, inteirinha, copia bonitinho, porque às vezes, que amanhã é domingo, às vezes não tem impressora em casa e tal. Escreve na mão bonitinha, assina ela. Depois que leu ela, assinou ela, faz a meditação.
Depois que terminou a meditação, vai arrumar algum lugar para poder enterrar essa carta. É enterrar, não é queimar, tá? Porque a hora que eu estava montando a meditação, eu até perguntei se poderia queimar. Dessa vez é enterrar. E só vai ler ela no primeiro dia. Ele começou a fazer a meditação, vai ler a carta, vai assinar ela, vai fazer a meditação e depois, ao longo do dia, se tiver um tempinho, vai lá e enterra em algum lugar. Somente isso, durante 7 dias. E depois nós vamos fazer o nosso segundo encontro de feedback. Bom, hoje é dia 18. Então a meditação vai 19, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até dia 25. Então, eu acho que no dia 27, deixa eu só confirmar aqui. Vou pegar minha agenda aqui só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se a gente vai se encontrar no dia 27 ou no dia 28 para o encontro de feedbacks, para mim ver como que foi, o que que vocês sentiram. Nós vamos ter que fazer aqui, ó. Nós vamos fazer no dia 30, pessoal. Dessa vez eu vou demorar um pouquinho mais para a gente fazer a reuniãozinha nossa de feedback, tá? Porque no dia 20 eu tenho o cliente, dia 28 também, dia 29 também, mas no dia 30, que é uma quinta-feira, a gente se encontra às 8 da noite. Deixa agendadinho aí, tá? Que a gente vai se encontrar às 8 da noite, que é um encontro de feedback, para a gente trocar ideia. E provavelmente eu vou estar passando mais alguma prática para vocês aí nesse dia. Mas é uma prática assim, no dia ali, não é nada para casa, não, tá? É só para terminar de ancorar essa energia aí. Então é só isso, pessoal. Deixa eu aproveitar e tirar umas fotinhas aqui de nós. Mas eu já li a carta. Não tem problema que leu a carta. Amanhã você lê ela de novo e faz a meditação. Não é demais. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Olha aqui. O importante é a gente trazer consciência para aquilo que a gente está fazendo. É ler a carta na presença. Isso é o mais importante. Bom, quem quiser colocar os rostinhos aí para mim tirar uma foto aí para aparecer todo mundo. Agora, quem não quiser também tá tudo certo, tá? Despluga aí, vai ficar um monte de carinha aqui, vai ficar mais bonitinho, porque tá ficando tudo escondidinho aí, ó. Ah, agora sim, ó, agora tá ficando mais colorido, mais bonito. Mara, você quer desplugar aí ou de boa, tranquilo, vai ficar como está? Flávia, Rosângela, Luciano. Bom, vou tirar. Ah, apareceu. Quem mais vai querer Tô no deixar aí escuro. bonitinho? Bonitinho Tô aí no para mim escuro. ver. Aí, deixa eu tirar a fotinha aqui. Aí, deixa eu tirar mais uma. Aí, deixa eu ver a segunda tela aqui. Aí, aqui. Pronto. Belezita, então. Deixa eu ver aqui se no chat tem alguma coisa. Não tem o vídeo. Eu não entendi essa parte aqui. Eu li a carta, não tem o vídeo. Luciana, eu não entendi essa parte do não tem o não tem o vídeo. Se quiser explicar aqui. Bom, qualquer dúvida me chame. Alguém tem alguma pergunta ou tudo tranquilo? Sossegado? Ah, não Vera, tenho câmera. Não tem problema não, Luciano, tranquilo. Oi, quem me chamou? você. Aqui onde eu moro não tem casas de produtos naturais, né? Ah, E aí eu vou fazer o banho de alecrim com aquele de pacotinho mesmo, tem problema? Quanto que eu não. coloco, assim? Quantas colheres, por O quê? exemplo? Ele é de tipo para fazer chazinho? Não, mas tem que sabe aquele de tempero? Só Sim, encontro naquele lá. é aquilo mesmo. Aham, é o de tempero Então mesmo. tá. Ah, então tá. É o de tempero mesmo. Então, na Eu meditação, achei a que partir de. era só pra mim. Não, é aquele lá mesmo. Ah, Aquele lá então tá. mesmo de saquinho, tranquilo. Ana, a meditação é a partir de amanhã. Então, ela começa amanhã, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela finaliza no dia 25, no sábado que vem, viu?
Mas a gente vai conversando lá no grupo. Dúvidas, me chamem, tá? Se não quiser deixar lá no grupo, pode me chamar no privado para a gente trocar ideia. Se ficou com dúvida, algum desconforto, algum mal-estar, é só gritar socorro. Joia? Então é isso aí. Gratidão a todos, a todas que participaram. E vamos caminhando aí, pessoal. Obrigada, Vera. Bom final de semana para todo mundo. Valeu. Boa noite vocês para também. todos. Obrigado, Vera. Boa Até. noite. Tchau, tchau. Valeu.